Olá, turma! Eu sou a professora Pamela e a aula de hoje será sobre a eletroquímica. Turma, por definição, a eletroquímica é a parte da química que estuda não só os fenômenos envolvidos na produção de corrente elétrica a partir da transferência de elétrons, em reações de oxorredução, mas também a utilização da corrente elétrica na produção dessas reações. Então, turma, a eletroquímica, ela se divide em pilhas, baterias e eletrólise. O que são pilhas e baterias? Pilhas e baterias são dispositivos nos quais uma reação espontânea de oxorredução produz corrente elétrica, enquanto que na eletrólise acontece o processo inverso, ou seja, nós temos um processo no qual a corrente elétrica ela produz uma reação de oxorredução. A pilha de Daniel. Turma, esse daqui, a pilha de Daniel, é a representação esquemática mais comum quando a gente vai falar sobre eletroquímica. Então, como a gente pode estar entendendo aqui o funcionamento dessa pilha? A pilha de Daniel, ela é composta por dois eletrodos metálicos, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, os dois eletrodos sendo representados pela placa de cobre e pela placa de zinco. Esses eletrodos, eles estão imersos numa solução, por exemplo, o eletrodo de cobre, ele está imerso numa solução de sulfato de cobre, e o eletrodo de zinco está imerso numa solução de sulfato de zinco. Entre as placas, nós temos um fio, aqui no meio nós temos uma lâmpada que está ligada, ou seja, é representativo de que os elétrons estão fluindo, de que a reação está ocorrendo, tá? Nós temos os elétrons fluindo do zinco para o cobre. No meio nós temos uma ponte, que a gente chama de ponte salina, tá? Essa ponte, ela é a responsável por manter o equilíbrio de cargas entre as semicelas. Ela é composta por uma solução de sulfato de potássio aquoso. Então, turma, no início da reação, nós temos essa característica. A gente pode observar a pilha de Daniel representada dessa forma. E quando a reação ela ocorre depois de um determinado tempo de reação, essa representação ela vai ficar da seguinte forma. Então, turma, o que a gente pode ver aqui de diferença, tá? De modificação que aconteceu no primeiro esquema representativo que eu mostrei para vocês e nesse aqui agora. Turma, depois de um determinado tempo, o que a gente observa? A gente observa que, primeiro, a placa de zinco, ela perde massa, né? Que a gente observa um determinado desgaste aqui nessa placa. Enquanto que a placa de cobre, ela vai ganhar massa. Então, nós temos a corrosão da lâmina de zinco e o espessamento da lâmina de cobre. Outra coisa também bastante interessante é a diminuição da cor azul da solução. Enquanto que esses dois fatos, eles podem ser explicados pelas seguintes semi-reações. Então, aqui nós temos, por exemplo, a semi-reação que acontece no eletrodo, na placa de cobre, no qual nós temos o cátion cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o cobre sólido, né? O cobre metálico aqui sendo depositado na superfície da placa, enquanto aqui desse outro lado nós temos o zinco formando o zinco, ele se decompondo em zinco 2+ aquoso e liberando 2 elétrons. Então, esse zinco 2+ aquoso, ele é liberado para a solução, tá? E esses 2 elétrons, ele entra no circuito. Então, turma, ó, nós observamos que o eletrodo em que ocorre a oxidação, nós damos o nome de ânodo. Enquanto que o eletrodo que ocorre a redução, turma, ó,
Quimicamente falando, a palavra redução, ela tem um sentido de aumento de massa, tá? Não vai diminuir, vai ter um sentido de aumento de massa. Redução aqui no caso vai ser a redução dessa carga aqui. Então, o cobre que era mais 2, ele foi reduzido a cobre 0. Por isso aqui usa essa nomenclatura de redução. Então, turma, ó, o eletrodo onde acontece a redução, aqui nesse caso, o eletrodo de cobre, ele é chamado de cátodo, tá? Então, essas são nomenclaturas muito importantes quando a gente está estudando eletroquímica. Turma, ó, como é representada esse fenômeno que acontece, esse fenômeno da pilha de Daniel em termos de equação? Então, turma, ó, nós temos que a reação global, a equação global, ela é obtida através da soma de duas semi-reações. A primeira semi-reação é a reação que acontece no ânodo. Então, o que vai acontecer no ânodo? No ânodo é onde acontece a oxidação, no qual nós temos o zinco sólido sendo oxidado a zinco 2+, e liberando 2 elétrons. Enquanto que no cátodo, que é onde ocorre a redução, nós temos o cátion zinco 2+, mais os 2 elétrons que são recebidos no circuito, gerando o cobre metálico, cobre sólido. Cortando 2 elétrons com 2 elétrons, nós temos, essa daqui é a característica da reação global para essa pilha de Daniel. Oficialmente, essas pilhas elas são representadas da seguinte forma. Então, nós temos, primeiro, a gente escreve a reação que acontece no ânodo, né, que é a reação de oxidação. Essas duas barrinhas paralelas, elas são representativas da ponte salina. E do outro lado aqui a gente escreve a reação que acontece no cátodo, que é a reação de redução. Então, turma, ó, se for necessário, se for pedido em alguma questão para vocês, como é que faz essa notação da pilha? Então, a pilha ela pode ser representada pela seguinte notação. Primeiro, ó, onde acontece a oxidação, zinco sendo oxidado a zinco 2+, barras paralelas representativas da ponte salina, e a oxidação aqui do cobre, cobre 2+, oxidando a cobre metálico. Turma, ó, esse daqui é um exemplo de uma pilha genérica, tá? Uma pilha genérica em que nós temos o eletrodo A e o eletrodo B, a placa A e a placa B, tá? Os elétrons, turma, eles estão fluindo da placa A para a placa B. Nós temos também uma presença de uma solução, né, que contém o cátion da placa A, e também na solução contém o cátion da placa B. A lâmpada, e entre os eletrodos nós temos a ponte salina, tá? Turma, ó, aqui, a primeira questão ela pergunta, o eletrodo B está sofrendo uma oxidação ou uma redução? Então, vamos lá, turma, ó, observem que os elétrons, eles fluem do eletrodo B para o eletrodo A. Então, turma, ó, quem perde elétrons sofre oxidação, tá? Então, o eletrodo B ele está sofrendo uma oxidação. O eletrodo B é denominado cátodo ou ânodo? Então, vamos lá, ó. Nós aprendemos que quando o eletrodo ele sofre redução, ele é denominado cátodo. Quando ele sofre oxidação, ele é denominado ânodo. Logo, o eletrodo B vai ser o nosso ânodo. O eletrodo B é o polo positivo ou negativo da célula? Vamos lá, ó. Turma, ó, quem sofre oxidação, quem perde elétrons, ele se torna o polo negativo da célula, enquanto que quem sofre redução, ele vai se tornar o polo positivo da célula, ok? Então, o eletrodo B, ele é o polo negativo da célula. Turma, ó, como é que pode ser escrita essa semi-reação que acontece no eletrodo B? Então, turma, ó, aqui no eletrodo B nós já sabemos que é uma reação de oxidação.
Por se tratar de uma reação de oxidação, nós temos o B metálico, tá? Sendo oxidado a B3+, mais 3 elétrons. Então, essa vai ser a forma da gente observar como é que vai estar acontecendo essa reação de oxidação. A concentração ou quantidade dos íons B+, ela vai aumentar ou ela vai diminuir no sistema? Turma, ó, vamos lá. Observa que a placa B, ela vai sofrendo um espessamento, né? Porque é uma placa que vai sofrer a reação de oxidação. Nesse espessamento, os íons B+, eles são liberados na solução. Então, nós vamos ter um aumento nessa quantidade desses íons B+, presentes na solução. Ocorre deposição sobre o eletrodo B ou a sua corrosão. Então, nós estamos no eletrodo B, que ocorre a oxidação, esse eletrodo ele vai sofrer uma corrosão. O eletrodo A está sofrendo uma oxidação ou uma redução? Então, vamos lá, ó. A partir do momento que a gente determina que, pelo fluxo de elétrons, o eletrodo B está sofrendo uma oxidação, logo o eletrodo A, que é o eletrodo que está recebendo os elétrons, vai sofrer uma redução. Turma, ó, eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios, tá? Que a gente vai ter foco agora nesse eletrodo A, para que vocês treinem em casa, tá? Questão de semi-reação, questão de quem ganha, quem perde elétrons, e a nomenclatura cátodo, ânodo, polo positivo e polo negativo. Até a próxima aula.